Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Marcelo Leite. A gente vai continuar a nossa aula de número 6 ou 5, 6, acho que é a 6. O número não é importante, o importante é o conhecimento. Mas antes da gente começar essa aula, eu quero pedir para vocês se inscreverem nesse canal bonito e maravilhoso que traz conteúdo para vocês. Se inscreve nele, compartilha esse vídeo, manda para os amigos e vamos lá para o nosso aprendizado de hoje. Então, na última aula, pessoal, a gente tratou aqueles dados lá e, sem mais delongas, vamos começar a criar aqui os nossos visuais. Se você pensou aqui no princípio de tudo em mapa de bolhas, você pensou certo. Então, eu vou vir aqui e vou criar esse mapa de bolhas. Eu cliquei nele aqui, mapa de bolhas. E eu vou usar os seguintes campos aqui. Ó. Na localização, eu vou colocar o estado. Tá? Repara que ele já vai botar uma bolinha em cada estado aqui. E, de cara, eu vou vir aqui no formato. E eu vou desligar o título. Vocês sabem que eu não gosto do título, vocês já estão vendo aqui essa série, né? E uma coisa importante, quando você tem um campo de localização, você precisa selecionar esse campo. E aqui dentro do menu Ferramentas de Coluna, que só vai aparecer se você selecionar o campo, você vai ver essa área de propriedades aqui, tá vendo? Então aqui em propriedades, na área resumo, ó, você pode, na verdade nem resumo, é embaixo aqui, ó, em categoria de dados. Você pode escolher o tipo de dado que você quer. Para esse tipo aqui, ó, eu posso escolher o formato local, que ele vai reajustar aqui o posicionamento dos estados de forma correta. Repare que eu tinha pegado um estado aqui com o nome próximo, né? E tinha colocado errado, e agora ele já deixou tudo certinho. Então, mais uma vez, repetindo isso, ó, você seleciona aqui o estado, o campo, tá? Ó. Repara até agora que depois que eu coloquei o tipo, ó, ele ficou com esse símbolo de geolocalização, né? Então, aqui na categoria de dados, eu classifiquei ele como local. Ah, funciona se eu colocar estado, ó, estado ou província. Se você colocar estado ou província, ele vai pegar estado ou província de algum outro local. Então, é arriscado. Você tem que fazer um teste aí. Local aqui vai funcionar. E ele vai pegar os estados sozinho. Só você dar uma checada, você vai ver, ó. Por exemplo, aqui é Geórgia, então ele tem que ter pegado Geórgia lá. Pegou certo, tá vendo? Aqui é a Flórida, então ele tem que ter pegado aqui Flórida lá. Pegou Flórida. Então tá certinho. Pegou bonitinho aí pra gente. É isso, né? E aí o que eu vou fazer? Nesse mapa de bolhas, eu vou colocar no tamanho o total de população. Então eu vou colocar o total de população aqui no tamanho. Repara que ele criou um problema aqui pra mim. Tem uma bolha bem grandona aqui e o restante está pequenininho. Eu vou vir aqui no formato desse visual e eu vou, no tamanho da bolha, colocar o número aqui de menos 10 para 0, para ficar mais significante, a gente vê até maior isso daí. Isso aqui acontece o seguinte, ó, os Estados Unidos está assim, dessa forma, porque tem a somatória de todos os estados aqui. Então, além de pegar os estados ao redor, ele está pegando o próprio país, né? Então, ele acaba deixando com que a única relevância na bolha aqui seja o país. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um filtro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou aplicar esses filtros que eu falei que ia ensinar para vocês aqui. Repara que eu tenho, pessoal, 3 tipos de filtros, né? Vamos lá. A gente aprendeu lá na aula passada os filtros de tabela, que é os filtros do Power Query, né? E aqui a gente vai aprender os filtros de relatório. Então aqui eu tenho 3 tipos de filtro, tá? Que é o filtro de visual, o filtro de página e o filtro de relatório ou de todas as páginas que ele chama aqui de relatório. Então são esses 3 tipos de filtro que a gente tem aí. Como é que eu aplico esses filtros aí? Você aplica usando esse painelzinho de filtros. Eu vou criar aqui um cartão para a gente simular e aprender cada um desses filtros, tá? Então eu vou vir aqui e vou pegar esse cartãozinho simples aqui, cadê ele? É o cartão. Eu vou criar aqui o total de população, vou jogar nele aqui. Repare que eu também posso jogar assim, ó, um campo, ele já vai aplicar para mim. O número aqui está abreviado, né, ele veio abreviado. Então eu vou vir no menu Formato, em rótulo de dados aqui. Eu vou desligar o exibir unidades, está alto, eu vou colocar nenhum. Ele vai deixar o número aí corrido para mim, assim, dessa forma. Aqui a leitura ficou complicada, por quê? Porque não tem o pontuador de milhares. E isso, pessoal, é uma opção que você coloca no campo. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou botar a tela aqui para mim, para vocês prestarem atenção. Não é uma opção do visual. O separador de milhares não é uma opção do visual. É uma opção do campo. Assim como o valor de moeda lá é uma opção do campo, tá? Então, vamos voltar para a tela aqui, ó. Então, para você colocar isso daqui no campo, você seleciona o campo que gera esse cara, que é o total de população.
E aí você tem aqui no menu ferramentas de coluna, que só aparece quando você seleciona o campo. Você vai ter aqui essa área de formatação. Lembra onde a gente formata? A gente colocou real, centavo no nosso primeiro exercício dessa aula. Se você não assistiu, vem no canal aqui e vê depois de novo. Você tem aqui essa opção de moeda do lado, né? Aí tem o percentual e aqui você tem essa vírgula. Exibe os valores dessa coluna com vírgulas como separador de milhares. Aqui ele fala vírgula porque o software é americano. Mas nós sabemos que no nosso caso aqui é o ponto, né? Ó, se você clicar, ele vai habilitar. E aí fica mais fácil de ler o número, tá? Então, beleza, eu vou duplicar aqui esse visual só para a gente ver as diferenças de filtros aqui, ó, visual, página e relatório. Começando pelo de visual. Se você abrir o painel filtros, você vai ter dois níveis de filtro aqui, que é o filtro de página, que é esse aqui que eu estou falando, a página, e o de todas as páginas que eu estou falando aqui, que ele se chama relatório, né? Ou se você preferir, todas as páginas também. Antes ele se chamava relatório. Agora que deram esse nome aí por causa das traduções. E o nível e o filtro de visual, professor? Só aparece quando você seleciona um visual. Por exemplo, selecionei esse cartão aqui, total de população. E aí ele apareceu aqui, ó, filtros nesse visual. Aí ele já me mostra que tem um campo aplicado, que é o campo que eu uso para gerar o próprio visual. No caso, o que eu quero aqui? Eu quero remover Estados Unidos, não é isso? Então o que eu faço? Eu pego o estado, arrasto para cá, e ele vai me dá a lista dos estados. Existem 3 tipos de filtragem. Se você clicar aqui em tipo de filtro, ó, você vê que tem a filtragem avançada, a básica e a superior. A gente vai ver por enquanto a básica. E aqui nessa básica, ele me dá a opção de selecionar todo mundo. Se não tiver nada selecionado, tá tudo ok. Tá? Ele já tem tudo aplicado. Agora eu seleciono todo mundo. Aí eu posso até pesquisar aqui, ó, United States. Eu desmarco ele, posso apagar aqui a pesquisa. Ó. Repara que está todo mundo marcado, menos os Estados Unidos, que eu removi aqui, ó, ele aqui no finalzinho, nos Estados Unidos. Eu pesquisei só para mostrar para vocês que tem como pesquisar. E repara que deu metade desse valor, tá vendo? Só que só para esse visual. Os demais ficaram ok. Por que só nesse visual? Porque só nele tem esse filtro aplicado de não é United States. Ok? Esse é o filtro de visual. Eu vou até remover, clicar no xizinho aqui, eu posso apagar os filtros, bloquear para ninguém mexer, ou remover o filtro. Eu vou remover ele. Próximo nível, não preciso ter visual selecionado para mostrar para vocês. Ó. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o estado em filtros nesta página. Mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar todo mundo e dessa vez eu vou na mão lá, arrastar para baixo. Ó, achei Estados Unidos, vou desmarcar. Todas as páginas, todos os visuais dessa página, né, se comportaram de forma coerente. Olha como é que o mapa de bolhas já funcionou melhor para mim. Agora, se eu tivesse, ó lá, uma página 2... Eu dupliquei o cartão. Ó. Ele não filtra a página 2. Ele só filtra essa página onde o filtro está aplicado. Certo? Essas são as diferenças de filtro. E se eu colocar em todas as páginas? Vamos lá, estados, filtros, todas as páginas. Então, eu vou marcar todo mundo. Vamos lá, vamos pesquisar agora de novo. Ó. United States, desmarca. Tirou daqui e tirou de todas as outras páginas do relatório também. Tá bom? Vou apagar aqui. Isso aqui foi só para demonstrar para vocês. Vou deletar também esse cartãozinho e vou deixar esse filtro em todas as páginas. Deixa eu minimizar aqui, depois a gente volta, a gente vai ver o filtro N superior também mais tarde, talvez na próxima aula. Então aqui eu já tenho tudo funcionando beleza aí para mim. Só que eu tenho mais um problema aqui. Então eu tenho mais um problema, que é o quê? Além de estar duplicado para os Estados Unidos, já resolvi meu primeiro problema. Os Estados Unidos não está mais duplicando os meus dados. Ele está fazendo aqui para mim uma somatória de todos os períodos. Ó, se você for ver aqui nas opções da formatação do dado, ele está fazendo uma soma de todos os períodos. E não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Eu preciso de quê? Segmentar por período. Então eu tenho, como eu já até falei, né? Dei cola aqui para vocês. Eu preciso de um segmentador de dados. Então eu vou vir aqui e vou criar esse segmentador de dados. É esse visualzinho bem aqui, ó. E eu vou colocar nele o período. Vou arrastar para ele o período. Repara que por ser numérico ele cria um slicer, mas eu não tenho períodos contínuos, então são saltos temporais. Eu vou vir aqui nas opções dele aqui do tipo de segmentação e vou escolher lista. Ele vai me dar a lista aqui com todos os períodos. Aí repara que legal agora. O valor correto final é o último período, que é esse aqui, ó, 1860. Então aqui você tem 31 milhões de habitantes e está aí o mapa coeso, né? Olha lá, sem a segmentação, com a segmentação. Né? Então, esses aí são os valores reais. O problema disso daqui, de estar dessa forma, é que o meu usuário ainda consegue limpar a seleção e até acumular, se ele segurar Ctrl lá. Se ele segurar Ctrl, ele acumula. Eu não quero isso. Eu quero que, obrigatoriamente, o meu usuário tenha um período selecionado e somente um período selecionado e nada mais, nada menos do que isso. Então, o que eu tenho que fazer? Ajustar aqui a formatação desse segmentador. Então, eu vou vir aqui na aba Formato. E aí, na aba Formato, na aba Geral, aqui eu já vou fazer de cara uma alteração. Na aba Geral, eu vou vir aqui e vou colocar a orientação para horizontal.
E eu vou deixar ele desse jeitinho aqui, parecendo o menu de um site, né? E eu vou também, ó, desligar o cabeçalho. Se eu desligar o cabeçalho, essa opção de limpar a seleção e de trocar o tipo vai desaparecer. Então, meu usuário não vai conseguir mais limpar a seleção, nem fazer nada aqui demais. E aqui em controles de seleção, tá na abazinha que é a terceira, eu tô na aba formato, tá, pessoal, do visual. Em controles de seleção, eu vou ativar a seleção única. E aí, obrigatoriamente, vai ter que ter uma seleção aplicada nesse segmentador. E aí, agora sim, o meu visual, o meu dashboard se comporta de forma coerente, né? Aí repara que agora eu consigo ver o crescimento populacional dos Estados Unidos de acordo com esses períodos. Então, 1790, aí 1800, expansão. 1810, expansão. 1820, 1830, 1840, 1850 e 1860. Então agora está certinho, a gente consegue ver. Vamos criar mais visuais, tá? A gente vai criar aqui outros tipos de filtragem para ver os top 5 mais populoso, menos populoso. Vou criar um cartãozinho aqui, vou criar talvez um outro mapa. Então a gente vai crescer isso daí com o tempo. Então na próxima aula, vamos ver outros tipos de filtros e aprofundar mais o nosso conhecimento aqui nos nossos visuais. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Então deixa eu botar aqui minha cara para vocês verem. Ó. Então, na próxima aula a gente vai ver tudo isso daí. Vejo vocês na próxima aula, aguardem os nossos vídeos aí. Toda semana vai sair aula nova para vocês. E se você quiser conhecer meu curso completo, tá aqui o link embaixo da descrição desse vídeo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.